A paz do Senhor, crianças, famílias, sejam bem-vindos a mais uma aulinha. E agora estamos dando início ao quarto trimestre, né, do ano. Estamos aqui, apesar de toda a pandemia, de todos os problemas, estamos aqui para mais uma aulinha. E quero chamar a atenção do papai, da mamãe, para trazer suas crianças também para as aulas presenciais, amém? Já estamos aqui com todos os cuidados com as nossas crianças, mas venham trazer eles para que eles não percam essa fase tão importante, amém? E hoje vamos estar falando, nesse trimestre, vamos estar falando sobre os amigos de Jesus, né? Aqueles que estiveram próximos de Jesus. E um deles foi João Batista, né? A voz do deserto. Por que se diz a voz do deserto? Porque João Batista, ele vivia realmente no deserto, ele vivia isolado. João Batista era primo de Jesus, sabiam disso? Seus pais foram pais velhinhos já, sabe? O sonho deles era ser pais, mas infelizmente eles não conseguiam. Porém, oraram, esperaram no Senhor e João Batista esteve com eles. João Batista foi um filho muito abençoado e ele era amigo de Jesus. Olha que bonito, né? Aí vamos aprender que, nessa lição, que João Batista, ele vivia isolado no deserto. Ele andava com vestes simples, crianças. Ele se alimentava de forma simples. Vocês acreditam que ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre? Pois é, crianças. Ele era muito simples e muito temente à palavra do Senhor. João Batista, ele abria o caminho para falar de Jesus. Antes de Jesus, ele já vinha falando do Messias. Inclusive, tinha reis, né, pessoas de alto padrão, que pedia para investigar se João Batista não era Jesus. E, na verdade, ele, com a sua humildade, falava: não, eu vim para falar do Messias, de Jesus. E realmente ele falava de Jesus muito bem, tanto que muitas pessoas o procuravam. João Batista, ele falava com muita firmeza sobre Jesus. Ele falava como um verdadeiro profeta e explicava, orientava as pessoas dos seus pecados, de como eles deveriam ser. E com isso, muitos se arrependiam dos seus pecados e pediam para João Batista os batizar. É isso mesmo, crianças. Muitas pessoas procuravam João Batista a fim de se arrepender dos seus pecados e passar pelo batismo. Olha só como é importante sermos servos do Senhor, levando a palavra, levando o que nós sabemos de Jesus para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não conhecem da palavra. Né? É muito importante, papai, mamãe, que nós estejamos abrindo a mente de nossos filhos. Como? Buscando na palavra, aprendendo com as nossas revistas de EBD. É muito importante que nossas crianças tenham esse conhecimento, para que desde pequena elas possam levar para outras crianças que precisam a palavra do Senhor. Evangelizar é importante para que as pessoas se preparem para o batismo, não é? É muito importante que nós nos arrependemos dos nossos pecados e não venhamos cometê-los mais, né? Somos todos pecadores, porém, a partir do nosso conhecimento, podemos melhorar como pessoas. E era isso que João Batista levava por onde passava. Ele era um homem que orava, que temia ao Senhor, que buscava, ele jejuava, vivia de modo simples para levar para as outras pessoas o mais importante, que é o amor de Jesus. João Batista era muito amigo de Jesus, amigo mesmo, tanto que ele tinha orgulho,
admiração em falar dele, em falar e mostrar para as pessoas o quanto Jesus era importante, o quanto era importante amarmos uns aos outros, né? E nesse trimestre é isso que a gente vai estar aprendendo. Fiquem ligadinhos em nossas lições, porque vocês vão estar descobrindo quem foram esses amigos de Jesus, né? Assim como João Batista, a Bíblia nos mostra vários outros que foram verdadeiros amigos de Jesus. Lembrem-se, criança, todos nós podemos ter um verdadeiro amigo, né? Busque no Senhor, busque em Jesus e tenha sempre um amiguinho a contar, né? Fale sobre a sua vontade de servir ao Senhor. Fale sobre aquilo que te acrescenta ao coração. Eu tenho certeza que Jesus vai estar te ouvindo e vai estar te mostrando o caminho a ser seguido, amém? Papai e mamãe, colabore com o conhecimento dos seus filhinhos, né? É necessário que nós busquemos isso. Eu sei que a tia repete várias vezes, mas é necessário que que a gente venha dar as mãos para os nossos filhos e mostrar para eles o caminho, assim como João Batista fez com as ovelhinhas que passou por ele. Deus abençoe, uma boa semana e até a próxima. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mais uma revista, mais algumas lições e nesse trimestre a revista dos alunos de 9 a 11 anos vai falar sobre as cartas às igrejas. Uma revista com muito conteúdo, com muito ensinamento, e a nossa primeira lição tem por título Somos salvos pela fé. E o nosso texto do dia diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Está lá em Romanos, capítulo 1, verso 16. A lição de hoje vai nos falar sobre a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Paulo escreveu essa carta na terceira viagem missionária dele, quando ele estava em Corinto e ele ia para Jerusalém levar as ofertas que os irmãos que não eram judeus tinham dado para ele. E ele escreve essa carta aos romanos, e os romanos eram pessoas que tinham se convertido e que tinham muita fé em Jesus Cristo. Então Paulo começa a falar com eles sobre vários assuntos, temas muito importantes, estão resumidos nessa carta de Paulo. Ele fala, por exemplo, sobre a fé e as obras, sobre a morte e a vida, sobre a lei e a graça e sobre o fraco e o forte. Ele resume tantos temas importantes nessa carta que nós precisamos para a nossa vida hoje. Mas o foco mais importante que Paulo fala nessa carta, quando ele manda para os romanos, ele fala sobre algo mais importante do que tudo isso. É um tema especial sobre a salvação pela fé em Cristo. Olha só, a tia colocou ele bem no centro de uma cruz. E resumindo essa carta de Paulo, falando sobre a salvação, ele conta para eles que tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos, todas as obras que nós fizermos são muito boas, são muito agradáveis a Deus, mas que
junto com tudo isso e acima de tudo isso, nós precisamos crer que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. Temos que acreditar com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, que não existe nada, nem ninguém, nem obra alguma que vai nos levar para o céu, a não ser Jesus Cristo. Ele é o centro dessa carta de Paulo. Essa mensagem que por ele nós somos salvos, é ele que nos justifica, é através do sangue de Jesus que nós chegamos a Deus, é o que nos leva todos os dias adiante. Paulo andou por vários lugares, Paulo caminhou por vários lugares, e em todos os lugares que ele passava, nós vamos ver nas outras lições, que ele enviava cartas para exortar o povo, para ensinar o povo e para ajudar não só o povo daquela época, mas também nós hoje. Então, crianças, que nós possamos colocar sobre o nosso coração, dentro do nosso coração, que tudo que nós fazemos de bom, tudo Deus recebe, mas que o que vai nos levar para o céu, que o que vai nos salvar é ter fé, acreditar e aceitar o sacrifício maravilhoso de Jesus por nós. Ninguém mais fez e ninguém mais faria por nós, pecadores, errados, o que Jesus fez. Nessa carta nós temos muitas lições. Nós aprendemos a vencer o pecado, nós podemos contar com o cuidado e a direção de Deus. E no final dela, Paulo nos ensina como que nós podemos, depois de cristãos, servindo a Jesus, como nós devemos tratar os nossos outros irmãos, como nós devemos tratar as pessoas. É uma carta que nos dá instrução para tudo que vamos fazer, para tudo que pensamos e para como vamos agir diante de Deus e tratar os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares. Que vocês, assim como a tia, possam estudar, avaliar e colocar em prática tudo aquilo que a carta de Paulo aos Romanos tem nos ensinado. Não deixem de ler, não deixem de aprender e compartilhe com seus familiares, faça pergunta, se tiver alguma dúvida, pergunta para a mamãe, pergunta para o seu pastor, pergunta para a sua professora da escola dominical, mas não deixa de acreditar que acima de tudo, Jesus pode responder as suas perguntas na sua palavra. Amém? Um beijo e até a próxima aula. Até mais. A paz do Senhor em especial para os adolescentes. Nós estamos começando um novo trimestre, e é a revista Viver Mais, dos adolescentes de 15 a 17 anos. O tema que nós vamos estudar esse trimestre todo é Jesus, o Salvador. Nós vamos começar com a lição 1. A lição 1, ela trata, então, de Jesus, o Messias prometido. Esse trimestre todo, nós vamos tratar, então, do tema principal e mais importante de toda a Bíblia, daquilo que a Bíblia trata de Gênesis a Apocalipse, que é sobre Jesus Cristo. Nós vamos fazer então um resumo da aula, daquilo que a gente vai estudar nessa primeira lição. O ponto 1 da lição trata de por que um Salvador.
Por que que a humanidade precisa, ou porque nós tivemos, né, essa necessidade do Salvador? Então, tudo começa quando Deus, lá em Gênesis, lá no livro de Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A gente aprende que o homem pecou, que Deus criou o homem para a sua intimidade, para se relacionar com o homem, mas ele deu uma ordem, né, para o ser humano, e esse ser humano não cumpriu. Adão e Eva pecaram, e esse pecado separou o homem de Deus. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, né? Deus é amor. E esse Deus, ele já tinha um plano para resgatar essa humanidade. Então, o pecado separa o homem de Deus. O Deus, para salvar esse homem de uma vida de pecado eterno, ele expulsa o homem do paraíso, mas antes de dar essa decisão, de dar esse castigo para o homem, Deus já mostra o plano que ele tinha para resgatar esse homem, porque a ideia de Deus nunca foi se afastar do homem, né? Então, o que Deus faz? Antes que ele expulsa, ele já coloca para o ser humano o que ele pretendia. Deus fala que vai surgir um varão, e que esse varão vai ser nascido de mulher, e que esse varão vai pisar na cabeça da serpente. Então, a Bíblia, a partir daí, começa a narrar, a contar, durante todo o tempo, até o momento que esse varão nasce. O nosso versículo-chave, que na lição aqui dos adolescentes, ele diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Esse é o nosso versículo-chave. É em torno disso que a lição trata. Essa promessa de Deus, que Deus fez lá no jardim, ela vai se cumprir em Jesus Cristo. Mas até que Jesus Cristo nasce, como diz Paulo na carta aos Gálatas, na plenitude dos tempos. O que é essa plenitude dos tempos? É no tempo certo, né? Jesus não nasceu nem antes ou nem depois do que ele deveria nascer. Ele nasce no tempo certo. Até o nascimento de Jesus, profetas, personagens reis como Davi, todos falaram sobre o Messias, que é como Jesus Cristo foi falado no Antigo Testamento. A gente passa por Gênesis, depois a gente passa por Moisés, a gente passa por Davi e outros profetas, como Jeremias, como Isaías, e todos falavam desse Messias, ou desse prometido que viria para resgatar o homem e para fazer a ligação de volta com o homem a Deus. Então, no item 1 é por que o Salvador? Só para a gente voltar um pouquinho, né? Porque o ser humano ficou separado de Deus. E nesse momento, Deus quer o homem de volta. Nós precisamos de um Salvador, porque senão nós teríamos uma vida de pecado. A gente ficaria pecando, e o pecado, ele não tem limite, né, gente? Ele vai só aumentando. E a cada dia que passa, a gente vê novas formas que o pecado atinge o ser humano. O pecado corrompeu o ser humano. E Deus é santo. Deus não habita no meio do pecado. Deus promete o Salvador. Ele promete que, assim como por um homem, o pecado entrou no mundo, também por um homem nascido de mulher, esse pecado seria apagado. Então, Jesus vem cumprir isso. Jesus, o próprio Deus, se faz carne. Ele é nascido de mulher, ele se torna 100% homem também, e ele vem ao mundo para passar por
essa terra, trazer uma mensagem de boas novas de salvação e livrar o homem do pecado. Jesus vem com uma missão. Jesus vem trazer uma nova forma de viver para o ser humano. Até Jesus, os homens viviam sobre a lei. E Jesus, quando ele nasceu, os pais de Jesus, eles seguem toda a tradição da lei. Maria e José ouvem o anjo, Maria e José vão até Belém, de acordo com tudo que estava na Escritura, cumprindo todas as profecias. Ele é circuncidado ao 8º dia, Jesus é apresentado no templo e, a partir daí, ele passa a viver uma vida terrena e, para cumprir as Escrituras também, ele se sacrifica. Ele passa pela dor e traz uma nova forma de viver para o homem. Jesus traz a graça, né? A partir do momento que Jesus se sacrifica, todos nós passamos a ter a oportunidade de novamente nos vermos ligados ao Pai. Então, a lição ela traz esses 3 itens. Porque um Salvador, o Messias prometido, que durante todo o Antigo Testamento os profetas atestaram, e o nascimento do Salvador e por que ele foi importante para nós. Então, esse é um resumo da nossa lição. Vocês leiam a revista, acompanhem, e a gente vai dar continuidade a toda a vida de Jesus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui Pastor Rogério, semeador, você já conhece, pastor dos jovens da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Hoje, 4 de outubro de 2020, domingo, estamos falando sobre Escola Bíblica Dominical, a primeira aula do 4º trimestre, Conectar Mais Jovens, certo? Vai falar sobre ética cristã. Legal? Então, hoje nós vamos falar o que é ética cristã. Uma pitadinha bem curta, né? Porque não dá pra gente aprofundar muito, o tempo é corrido. Mas vamos lá, tá? O nosso texto de referência está em Romanos 2, 21 e 23, tá certo? O versículo do dia tá dizendo assim, ó: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Qual que é o objetivo da lição? O objetivo da lição é conceituar o que é ética cristã, estabelecer os fundamentos da ética cristã, mostrar alguns tipos de ética na atualidade, certo? Verdade aplicada. A ética cristã tem sua fundamentação na Sagrada Escritura. Então, lembrando, tudo que nós vamos falar sobre ética é baseado na palavra de Deus, naquilo que a Escritura fala para mim e para você. Claro que a gente tem o nosso conceito, nós temos aquilo que nós acreditamos da nossa forma, mas não se compara com o que a Bíblia diz, tá ok? Então é importantíssimo nós pegarmos a Bíblia sempre como base, tá ok? A introdução vai dizer: a ética cristã é um dos assuntos mais importantes nos dias em que estamos vivendo, pois na sociedade vigente os valores são pragmáticos, pluralistas e tudo é uma questão de ponto de vista. Neste ambiente tão conturbado, precisamos de valores que norteiam a cristandade. Pois bem, ética cristã. A teologia no campo da ética lida com valores pétreos, pois acredita que os valores do reino são absolutos e não que são absolutos e inegociáveis. É o que eu acabei de dizer. Aquilo que são valores bíblicos eu não negocio. Eu respeito o seu posicionamento, a sua crença, aquilo que você acha que deve ser feito. Isso é um problema seu. Porém, eu não compactuo com isso. Tá ok? E aí, se você for ler lá em Mateus 24, 35, vai dizer a respeito disso aí, tá ok?
estes não se baseiam em pressupostos humanos, e sim na própria Bíblia, a revelação de Deus. Então nós cristãos temos a Bíblia como fonte de inspiração de Deus. Temos a Bíblia como algo absoluto, tá ok? Muito bem. Os objetivos da ética cristã, sabemos que a ética cristã são padrões de comportamentos e vivência estabelecida por Deus em sua palavra. Então aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer é aquilo que nós vamos caminhar. É por esse caminho que nós vamos trilhar. Assim como está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Tá ok? Ao dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, tendo como foco a perfeição dos santos. A ética cristã também possibilita aos cristãos estarem aptos a responder e defender os princípios do reino frente aos assuntos atuais como eutanásia, aborto, suicídio, sexualidade, política, etc. Então, nós cristãos temos o ponto de vista bíblico, tá ok? Esse que é o X da questão. Respeitamos a todos os seres humanos, porém, nós acreditamos na Bíblia e confrontamos sim tudo aquilo que está ao contrário da Bíblia, mantendo respeito, tá ok? A ética cristã e os tempos modernos. Vivemos uma sociedade pós-moderna que caracteriza pelos questionamentos dos valores éticos e morais neste momento conturbado, onde urge que os cristãos sejam apologistas da fé cristã. Uma sociedade sem absolutos, né? Uma sociedade que tudo pode, uma sociedade que está sem freio, está desenfreada. E a palavra de Deus é o parâmetro para que eu e você possamos ter um futuro melhor, tá? Os conceitos do reino estão na contramão deste mundo, pois a vida não pode ser vivida sem responsabilidade, mas sim pautadas em valores que agreguem amadurecimento do indivíduo e social. Não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar no mesmos pela renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. Tá ok? A nossa conclusão diz assim: a ética cristã serve para nortear os cristãos em meio a uma sociedade que está perdida em seus objetivos existenciais. Tá ok? Ó, para fechar aqui, você que está me assistindo, tudo nessa vida vai passar, tudo, e passa muito rápido. Quero te dizer para você que é de extrema importância você conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrita em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conheça a palavra de Deus e eu tenho certeza que muitas coisas que você acha que é normal, que você acha que é comum, você vai ver que desagrada a Deus. Seja você cristão ou não. O importante é que você abra sua mente. Tá ok? É importante que você busque conhecimento. Deus te abençoe. Até uma próxima. Pastor Rogério falou e disse: é nóis. Muita paz. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus estamos aqui, mais uma vez, para meditar na palavra de Deus e na nossa nova revista da Escola Dominical. Nós estamos começando um novo trimestre. E nesse trimestre nós temos uma lição muito importante, linda, está aqui. Ela veio com o título A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. O subtítulo é As Orientações e Princípios Bíblicos para a Busca e Perseveração da Saúde Integral, do corpo, da alma, no total. Essa revista ela foi escrita pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Ele é pastor presidente da igreja de Andradas, Minas Gerais, E ele também foi o comentarista dessa lição.
É muito interessante todas as lições que vêm nesse trimestre falando sobre aquilo que nós devemos estar buscando para a nossa vida, para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa alma. E nós vamos aprender coisas maravilhosas nesse trimestre, né? Nosso último trimestre. A nossa lição de hoje, nós temos a necessidade da restauração na alma. E ainda temos como texto áureo que está dizendo assim: porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Está em Jeremias 31, 25. O texto de referência está no Salmos 31. Neste texto aqui nós temos a oração do Davi, que ele pede socorro para Deus. Ele pede misericórdia para Deus. O texto está um pouco salteado, tá no 2, 5, 7, 9 e 14. Você dá uma lidinha e nós vamos estar acompanhando essa lição. No texto, no versículo 2, né, no número 2, está Davi falando, pedindo socorro para Deus, para que o Senhor seja uma casa fortíssima sobre uma rocha. Ele pede para o Senhor que ele socorre ele naquela angústia que ele está passando. Ele ainda continua no 5, falando que ele entrega nas mãos do Senhor o seu espírito, porque o Senhor é o Deus da verdade e conhece o que ele está passando. No número 7, ele fala que está alegrando e regozijando, porque ele sabe que o Senhor conhece a sua angústia, a sua dificuldade. E aí no 9, ele fala que os olhos, a alma e o corpo dele está sendo consumido por tão grande tristeza que ele está passando. Mas ele aí no 14 diz que ele confia no Senhor, porque o Senhor é o Deus que dá a vitória. Olhando nos dias de hoje, nós sabemos que Davi estava passando por uma depressão profunda, porque era muita guerra na vida dele, era muita dificuldades. Ele levantava, ele saía, ele fugia e assim aqueles perseguidores continuavam atrás dele. Pessoas da própria família, o rei e todos os outros que queriam acabar com ele. E chegou uma hora que ele mesmo já não estava mais suportando o sofrimento, entrou nessa depressão. Mas o importante é que ele, naquela hora, ele desenhou para Deus como é que ele queria o socorro. Não porque ele não tinha confiança como Deus o socorreria, mas porque ele sabia que Deus conhecia como ele estava sentindo por dentro. E aí ele descreve como seria grande e forte o socorro que ele precisava de Deus. Nesta lição, então, nós vamos estar falando sobre a importância de termos o conhecimento, que somente Deus conhece o íntimo do nosso coração, da criatura, das pessoas, e também podendo então trazer a cura para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso espírito. Só Deus. E quando nós recorreremos a Ele, isso é muito importante. Dentro disso, nós vamos estar falando sobre o espírito humano, a alma do ser humano e também sobre o corpo, ter esse conhecimento. E vamos buscar compreender que nós somos a obra-prima de Deus e o quadro da situação da alma do homem. Eu trouxe aqui uns desenhinhos, né, bem legalzinho para entender, aonde fala sobre o espírito, a alma e o corpo do ser humano. E aqui eu quero fazer uma pergunta.
qual área da sua vida você quer que Deus cure, né? O espírito, aqui nós temos, o espírito é todo aquele sentimento que a gente tem para buscar a Deus, para adorar a Deus. A alma, ela concentra na mente humana, é o sentimento, a vontade, as decisões. E a matéria, que é o corpo, né? Que é chamado também de tabernáculo ou casa terrestre. São essas divisões que nós temos no corpo humano. Também eu trouxe outro gráfico, né, que eu fiz, que é bem bonitinho, olha que legal. Aqui está um projeto de Deus. Nós somos projeto de Deus. Deus planejou para fazer o ser humano. E Ele queria que tudo desse certo, porque Ele tem um propósito com cada um de nós. Ele tem propósito na minha vida, Ele tem propósito na sua vida, e Ele quer que esses propósitos sejam realizados. Mas não importa o que deu errado na minha vida, que deu errado na sua vida. O importante é que a bondade divina supera tudo isso e nós caminhamos então para esse propósito de Deus que Ele tem na nossa vida. Aqui, para que a gente possa estar finalizando, nós vemos que o Senhor, dentro desses propósitos, nós temos que estar buscando fazer então uma análise no nosso coração e estarmos buscando conselhos de Deus, assim como Davi disse: ser forte e revigore o seu coração, vós todos que esperais no Senhor. Se você então gostou dessa exposição da aula, né, está aí, né, querendo mais, venha participar conosco na Escola Bíblica Dominical, porque lá nós vamos poder falar mais a fundo de tudo isso que nós estamos aqui expondo para você. Que Deus abençoe e até outro dia, se Deus quiser. Amém.